Bem-vindos ao Minuto Escola da semana. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, você que nos assiste aqui pelo TVC Canal 21. Está no ar o maior podcast da nossa região e hoje nós falaremos sobre Desconstruindo Tabus. Conversa franca, vamos conversar francamente, Rafa, Sim. sobre saúde mental. E para falar sobre isso, nada melhor que uma psicóloga tarimbada, Rafa Félix, bem-vindo à mesa do podcast Minuto Escola. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais aí sobre saúde mental, que é um tema tão importante para as nossas vidas, para a gente olhar para isto também. Vamos aí pegar uma aba da saúde mental, não sei se eu posso falar assim, vamos falar sobre ansiedade, né, Rafa? Sim. É o mal do século? Com certeza, né? Considerada aí já o mal do século. A doença do século, A né? doença do século, devido à alta que estamos tendo, nos casos de ansiedade, cada vez mais pessoas ansiosas. O Brasil tem uma taxa de quase 10% da população de pessoas ansiosas. 9,3% segundo algumas pesquisas do ano de 2023. Então, é muito alto. Essa taxa aumentou após a pandemia, Rafa? Com certeza. Durante a pandemia, a gente teve aí uma alta nos casos de ansiedade, justamente porque, às vezes essa ansiedade se eleva em situações inusitadas, situações novas, que a gente perde o controle, que a gente não sabe o que vai ser do amanhã, desse futuro. Então, a pandemia trouxe uma alta muito grande nos transtornos de ansiedade. E é necessário cuidar de perto, né? Porque às vezes a gente vê, ainda é comum muitos pais falarem, não, minha filha não vai para o psicólogo, meu filho não faz terapia, meu filho não vai em psiquiatra, ninguém é louco, né? Isso ainda é comum em pleno século XXI, né? Que dica você traz para esse tipo de conversa, para esse tipo de conceito, né? Que as famílias ainda têm um preconceito com relação à terapia, com relação aos tratamentos da saúde. Porque, na verdade, é muito importante a saúde mental, né? A gente está em dia com ela, para o nosso próprio rendimento, para uma qualidade de vida melhor, né, Rafa? Com certeza, Bruno? Eu falo que sem saúde mental, nós não somos nada. Então, assim, e é uma linha muito tênue, sabe? Muito frágil. Às vezes está tudo bem, de repente alguma situação, algo acontece na sua vida que você fala, eu não estou conseguindo lidar com isto. Então é importante a gente olhar para isso, da saúde mental, como uma saúde, nós como seres humanos, uma saúde integrativa, sistêmica. Se eu cuido do meu corpo, mas não cuido da minha mente, em algum momento a minha mente vai gritar por socorro. Então, é um exemplo que eu sempre dou. Se eu estou com uma dor de dente, por exemplo. Às vezes ali é uma dor que passa, eu tô percebendo que tem algo que não tá legal e eu vou deixando. Mas no momento que essa dor eu não estou suportando, o que a gente faz? Busca um dentista. Se eu tô com um desconforto no meu corpo, estou doente, estou com a minha imunidade baixa, chega um momento que a gente vai falar, eu vou procurar um médico. Mas a saúde mental ainda tem esse tabu de que, será que eu não dou conta sozinho, sozinha? Será que eu realmente preciso? Não, mas isso vai passar. A situação de que o tempo cura tudo, o tempo não cura nada se a gente não buscar fazer a nossa parte. Então, isso é muito importante da gente pensar, olha, se tem algo que eu não estou conseguindo lidar emocionalmente, a gente não deixar chegar também num extremo para buscar ajuda profissional. Então, isso faz total sentido, que a nossa saúde mental também é importante a gente olhar. E ter esse cuidado, buscar aí a psicoterapia, às vezes vai precisar também de um psiquiatra, de questão de medicamentos, mas aí cada caso é um caso. E quando a família pensa assim, na minha época não tinha nada disso, né? Eu fui criado assim, aí a gente observa hoje a nossa geração Y, a geração Z, enfim. Na nossa época não tinha mesmo esses recursos, né? Eu penso que houve um grande avanço, né, da ciência, da psicologia, para chegarmos até aqui. Mas aí não é incomum a gente encontrar um monte de adultos hoje, né,
fazendo birra, por exemplo. Exatamente. Será que na nossa época não existia ou será que na nossa época não tínhamos tratamento adequado, né? E hoje a gente sofre, né? Muito comum. Adulto de 40 anos, 30 anos fazendo birra, desistindo dos projetos, sofrendo, né? E com síndrome de que ninguém gosta de mim, ninguém liga pra mim. Você acha que a consequência que a gente vive hoje é consequência de lá de trás, a falta desse diagnóstico ou não, Rafa? Sim, também tem uma relação muito grande, né? O que acontece? Isso é algo que às vezes as pessoas trazem muito essa pergunta, mas no meu tempo isso não tinha. Por exemplo, não existia bullying na minha época. Já existia, mas era de uma outra forma que era tratado, por exemplo, né? Então, essa questão da saúde mental também, o que acontece? Antigamente não se podia olhar para as emoções. Sabe aquela coisa? Homem não chora, engole o choro, né? A gente não dava espaço, não se tinha espaço, por exemplo, para as crianças poderem falar dos sentimentos e emoções. Isso não acontecia. Então, foram se criando adultos. E isso acontece muito, Bruno, que não sabem nem definir o que está sentindo. Que emoção que é essa que está aqui dentro? Ou que não tem consciência, ou que realmente não sabe falar o que eu estou sentindo, ou que nem tem a percepção de que, olha, isso daqui eu preciso cuidar, eu preciso olhar, né? E aí vai se gerando traumas, vai se gerando baixa autoestima, ansiedade, né? Uma despersonalização também, às vezes chega a mãe e fala, não sei quem eu sou, o que eu quero, né? Quem é esse ser aqui dentro de mim? Porque não se podia olhar para as emoções. Passava-se por cima. Hoje em dia, que bom que a gente pode. Sim. Né? Aí a gente percebe, Rafa, até gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que a impressão que dá é que os adultos de hoje querem de alguma maneira suprir a falta que eles têm, lançando demasiadamente as suas expectativas no filho. Sim. Né? Aí é onde há o risco de, sem querer, pais, mães... É legal a gente falar abertamente sobre esses temas, né? Porque às vezes as pessoas que nos assistem se identificam de alguma maneira com isso, né? E a melhor forma da gente realmente melhorar, eu penso que é falando, conversando, se expondo, né? Só que assim, eu falo até como pai, né? Se a gente não tomar cuidado hoje, a gente gera essa expectativa demasiada nos nossos filhos e há uma transferência, né? E aí a gente corre o risco, eu penso, de atrapalhar os nossos filhos. Sim. Ou seja, super proteger, colocar numa bolha, não querer que eles passem por frustração nenhuma. E a frustração faz parte da formação do indivíduo. Mas isso é consequência lá de trás da nossa falta de tratamento e de clareza? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Também pode ser, né? Eu não gosto de olhar muito assim para uma questão de causa e efeito. Certo. Mas isso também contribui à nossa própria história de vida, a maneira que a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções, né? E o que eu vejo hoje muito acontecendo? Antes, é como se fosse, né, os extremos. A gente tinha uma falta. Hoje a gente tem os excessos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Viver é um equilíbrio, né? Igual andar de bicicleta. Se a gente tá em uma velocidade muito rápida, eu tenho que tomar um cuidado. Se eu tô muito devagar, eu posso cair porque eu não tô nem conseguindo desequilibrar mais. Então, é encontrar esse equilíbrio, estar em movimento. Se eu ofereço muito também em excesso essa super proteção para o meu filho, ou o meu filho é o perfeito, não pode errar, essa projeção do que faltou lá atrás para cada um, vai ter essa sobrecarga, né? Vai ir para esse outro lado que também não é o equilíbrio, de ter essa super proteção de alguma maneira e não deixar essa criança se desenvolver ali de fato, né, as suas próprias características, o que ela quer, o que ela não quer, dela poder falar sobre isso sem essa pressão, sem esse julgamento, entre aspas, aí dos pais, que claro, nenhum pai quer ali pressionar, julgar o seu filho. Acaba fazendo inconsciente. Inconsciente, né? Acaba fazendo às vezes pelo excesso, né, desse cuidado. Então esse equilíbrio é muito importante.
O Rafa, esse equilíbrio, É. ele existe? Brincadeira, né? Mas Sim. onde encontrar esse equilíbrio, né? É Como encontrar esse equilíbrio? Porque não existe um livro, né, quando você tem filho com manual, não. né? Existem cursos, existem podcasts como esses, né? A gente vai Sim. conversando, vai ajudando, né? E a gente vai estudando bastante. Mas o fato é, quando você tem o seu filho, Exato. já o negócio muda, né? Então faz com que a gente compreenda também a dor dos pais, dos outros pais. Sim, sim. Mas como buscar esse equilíbrio, Rafa? É muito interessante isso, né? Eu sou mãe de 2 meninas, então eu lembro que antes de eu ter filhos, eu, por exemplo, atendia crianças. Quando eu tive minhas filhas, eu falei, agora eu não consigo mais atender crianças, porque a gente sabe que é uma demanda muito grande a energia para uma criança. O que que acontece? Por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não consegue ter esse tempo de fato para os nossos filhos. Não é na dinâmica que a maioria das pessoas vivem. Então, primeira coisa aí, ter esse olhar, ter esse cuidado com essa criança. Presente ou presença? A presença, exatamente isso. Às vezes a gente quer suprir com presente, né? Exatamente. Eu quero trabalhar para dar tudo que eu não tive para o meu filho, para minha filha. Não é por esse caminho. Senão a gente vai para esse outro lado do excesso e isso vai trazer uma falta, né? Então é pensar, olha, esse tempo de qualidade. Às vezes não é a quantidade de horas que eu vou passar com o meu filho, é a qualidade dessa relação. Às vezes você vai ali sentar com o seu filho 10 minutos do seu dia, você vai jogar, você vai brincar e aquilo para aquela criança fez a diferença naquele dia. Às vezes é até saudável para a criança ter falta, né, de coisas. Sim. Então, por exemplo, meu filho quebrou o celular dele e eu falei para ele que eu não ia comprar outro celular agora que eu tô sem condições. Entendeu? Ah, mas eu preciso. Ele tá se virando, pegou um outro aparelho velho e aí fez birra e cansa, né, a gente. Eles querem testar a gente até o último. E fez greve, e fez birra, e falou que não ia estudar mais. Tá bom, eu já estudei. Só que assim, eu quero ver seu boletim. Se você não alcançar uma nota mínima por isso, você vai ter consequências por isso. Sim. No fritar dos ovos, ele tá uma criança mais dedicada, tá uma criança que está focando muito mais no estudo, né? E aí eu vou acabar comprando esse celular para ele. Só que assim, após uma espera de 3 meses, né? Sim. Aí nós vamos comprar porque na escola acaba usando para acessar trabalho, média. Mas as crianças precisam saber esperar, né? Não, agora o papai não pode, entendeu? Eu não tenho condição. Ah, mas eu quero. Bom, então se você precisa tanto assim, o que você vai fazer? Sim. Né? Porque aí esse problema passa a ser seu. Vai vender doce, né? Tipo assim, dá seu jeito. Isso é importante. É importante, né? O porquê, né? É realmente a gente conseguindo, esse é um outro ponto, de fato, da gente conseguindo explicar e conversar com os nossos filhos sobre as responsabilidades também, né? Então, assim, olha, toda ação nossa vai ter uma consequência. Claro, a gente vai tendo mecanismos de falar sobre isso dependendo da idade, mas a gente ir deixando também essas decisões para eles conseguirem tomar, para eles irem aprendendo também a lidar com essa dor, com a frustração. Porque o que acontece? Muitas vezes o excesso que a gente dá, né, que as pessoas dão para os filhos, vai esconder uma falta que nos foi. E suprir dessa maneira vai gerar outras consequências. Sim. Então, às vezes, adultos mimados, que não têm responsabilidades, que não querem ir atrás das coisas. Então, é importante, como você perguntou, como ter esse equilíbrio? Então, é um processo mesmo. Buscar o nosso autoconhecimento, né? Então, olha, eu tô fazendo isso de fato porque o meu filho precisa ou eu tô querendo esconder uma falta que foi minha? Né? Eu estou querendo pagar a falta da minha presença, suprindo de outra maneira. Eu estou separando o que é meu, de fato, os meus sentimentos com o que é do meu filho. Então é um processo muito aí de reflexão, de autoconhecimento, de buscar muitas vezes ajuda profissional, bons livros. Nós falamos há pouco, né, sobre os pais transferirem
às vezes até inconscientemente, a sua expectativa demasiadamente nos filhos. Eu vou dar isso, aquilo e aquilo outro pro meu filho porque na minha época eu não tive. Eu vou dar amor e carinho porque na minha época minha mãe não foi assim comigo. Aí a gente volta a falar de novo do equilíbrio, né? Sim. Até que ponto isso é saudável, né? Até que ponto eu vou suprir meu filho com coisas e não com a minha presença, já que eu não posso estar presente, né? Porque hoje é natural, a mulher sai para o mercado de trabalho, mas até que ponto isso é saudável? A gente volta, cai de novo no equilíbrio, né? Aí daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre a ansiedade, né? Que é o cerne aqui desse podcast. Mas é muito legal a gente ter esse momento de reflexão, né? Sim, sim, é importante, né? Então, nós somos os adultos da relação. É isso que a gente precisa parar para pensar. Uma criança, às vezes, ela vai expressar a emoção dela de formas que o adulto não está conseguindo entender. Sim. Mas aí, essa reflexão é muito válida. Quem é o adulto da história? Sou eu. Então, sou eu que vou ali tentando entender o que essa criança está passando, principalmente validar essas emoções. Às vezes o filho vai ficar com raiva, triste por situações e fala, não era para ficar assim, mas é uma criança, ele não tem o amadurecimento que nós temos. Sim. Então, olhar para isso já é um grande passo. E ir olhando, né, para dentro de si, para se reconhecer, para buscar isso de alguma maneira, do que eu posso oferecer de melhor para o meu filho. Não no excesso, né? Não como suprir algo que me faltou, não colocar numa bolha, mas principalmente essa inteligência emocional, que é o que a gente vê faltar muito hoje, né? E é tão importante, A gente iniciou esse programa falando que a ansiedade é o mal do século, né? Houve uma taxa, um aumento significativo, em especial pós a pandemia. Como quebrar esse tabu? Porque ainda não é incomum a gente ver famílias, pais falarem, meu filho não vai em psicólogo. Sim. Não aceito isso, meu filho não vai em psiquiatra. Poxa, mas aí quando você entra no embate, ele fala, não, na minha época era diferente. Sim. Então hoje é muito mimimi. Mas a gente sabe que não, né? Nossa época era diferente, realmente, né? A geração Y hoje é uma geração totalmente, desculpa a palavra, mas ferrada emocionalmente, né? É uma geração totalmente que faz birra. Eu já vi adultos fazerem birra. Sim. Quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Adulto de 40 anos, né? 30 e poucos anos. Então, assim, como quebrar esse tabu, né? Para os pais que ainda pensam isso, que a terapia não ajuda, que na época não precisava disso. Sim, é muito importante primeiro reconhecer que é um outro momento que a gente está vivendo. Então não tem como comparar o que era lá atrás com o que é agora. Até nesse avanço da tecnologia, né, se a gente for parar para pensar. Antes não existia celular, mas a gente se virava de um outro jeito. Sim. Hoje tem, então isso vai ser mal, né? Vai ser algo ruim? Não, é algo bom que vai se desenvolvendo. Então as próprias emoções, olhar para isso, que é algo bom dessa geração, poder olhar, poder falar, porém, né, com esse cuidado, com esse respaldo. Então, pensar assim, olha, as nossas emoções, a nossa saúde mental faz parte da nossa saúde como um todo. Se eu negligencio isso de alguma maneira, isso vai trazer consequências lá na frente. Então, ainda esse tabu, não vai no psicólogo, não vai no psiquiatra, não vai buscar ajuda, é algo para você repensar, né, e pensar muito nessas consequências lá na frente. Ok, eu posso não querer, mas será que não é melhor eu prevenir do que eu remediar? Já que hoje tem tantos recursos que na nossa época não tinha, né? Exatamente. Aí é engraçado, às vezes você olha pro pai, meu filho não tem nada, tá? Meu filho é normal, igual eu, e o pai tá rodando assim, e batendo as pernas, batendo os braços. E meu filho é igual eu, não tem nada, mas tipo assim, dá uma vontade de falar, né? Senhor, o senhor não tá percebendo que o senhor também precisa de ajuda? E não é, nós precisamos de ajuda, né? Então eu não vejo tabu nenhum. Eu vou em psicólogo, eu faço tratamento, né? Sim. É a gente se autoavaliar, né? Então por que não oferecer isso pro meu filho, já que houve esse avanço todo na ciência? Como você estava falando há pouco, né? Se a pessoa tá com dor de dente, vai
E busca o dentista. Tá com problema no coração, vai, né, no médico. Cardiologista. No cardio. E se tá com problema, às vezes, porque não enxerga, mas ocasionado pela mente, pelos sentimentos, por que não, né? Buscar esse tratamento, que, ao meu ver, é de extrema importância, né? As pessoas estão mais ansiosas, sim. Sim. Nós, pais, estamos totalmente ansiosos. E existe ainda, né, por meio da tecnologia, a gente falar, é bom, é uma ferramenta que ajuda, sim. Só que se a gente não tomar cuidado, Rafa, isso talvez seria uma pauta para um outro momento, a gente entra no vício disso aqui, das telas. Exatamente. É uma das causas da ansiedade também. É uma das causas da ansiedade. Aliás, quando você entra no vício da tela, você olha nas redes sociais, você acha que, nossa, olha a vida da fulana, do cicrano, sim, eles não têm problema, é uma família margarina, é uma família feliz, e de fato ninguém fica postando os bastidores da vida deles, sim, né? Todo mundo se posta sua foto como produzido, legal, ninguém vai ficar postando, minha vida não tá legal, é porque, salvo exceções, né? Sim. Mas no geral, quando você olha, aí entrar nesse efeito comparativo, eu imagino que dá ruim. Com certeza, né? Com certeza. Essa questão, né, das redes sociais é uma das causas também para essa ansiedade estar cada vez mais elevada. Então, o ritmo de vida que a gente tem vivido, né, a falta muitas vezes de planejamento para lidar com todas as tarefas do dia, a sobrecarga, a própria rede social, a comparação, o excesso de informações. E esse é um dos grandes marcos, o excesso de informações. Hoje a gente lida muito com isso. Antigamente, como que se tinha a informação? Jornal, né, revistas. Tinha que ir lá na biblioteca do centro da cidade, então, né? Era diferente. Você escolhia a informação que você ia receber. Hoje, com a rede social, o que acontece? É um bombardeio. Às vezes, você nem queria ter aquele tipo de informação, você acaba tendo. Sim. E o excesso. Então, isso, para nossa mente processar, é muita sobrecarga, vai gerando um pensamento que é ansioso, porque a ansiedade começa assim, não é um sintoma, começa com o pensamento. A ansiedade equilibrada é importante, né? Todos nós precisamos dela. Do equilíbrio. Sim. Que a ansiedade é o que te move, certo? Exato. A fazer as coisas. Se você tiver com ela zerada, você não vai se mobilizar para nada. Vai se mobilizar para né? nada. Então, o que acontece? A ansiedade, o mal do século, quando ela está em excesso. Porque se ela está em equilíbrio, essa ansiedade é benéfica para nossas vidas. Eu anseio trocar o carro, eu anseio comprar uma roupa, eu anseio, né? Sim. Esse anseio é o que gera a nossa ação. Exato. É isso, o né? planejamento, você vai se mobilizar para aquilo, Agora, né? esse anseio em excesso faz com que a gente perca o foco, talvez. Exatamente, porque eu falo que, resumidamente, se a gente pudesse definir a ansiedade, seria o excesso do futuro. Então, estou vivendo o hoje, mas eu não estou vivendo o presente. E como o nome já diz, o presente é um presente. É um dos grandes mal, né? Da pessoa viver o amanhã em excesso. Então, é preocupação excessiva, é o controle excessivo de querer dar conta de muitas coisas, querer dar conta de tudo, que não pode sair do planejado. E voltando nesse ponto que você falou do pai, né? Da mãe que às vezes não reconhece isso. O quanto é importante, então, esse cuidado com a saúde mental, para identificar também isso, que sentimento é esse, como eu posso lidar com esses sentimentos, porque não tem um manual, não tem uma receita de bolo. Então, a gente vai lidando com as individualidades de cada um, né? Claro que tem coisas para se fazer, para melhorar, mas essa busca da saúde mental, se a gente não olhar para isso, eu falo que em algum momento a vida vai travar. Né, vai vir algo, vai vir alguma situação que você fala, agora eu não estou mais dando conta. Então, por que não se prevenir? Por que não buscar, né, ajuda, passar por cima desses tabus, desses preconceitos? Hoje em dia já melhorou muito, principalmente após pandemia. Por quê? O que eu falo? São situações da vida que às vezes ninguém escolheu passar. E aí eu brinco assim que, se você não fez terapia, às vezes em algum momento da vida você vai precisar. Ou se deparar com um psicólogo, ou alguma ajuda profissional nesse sentido, porque a vida são ciclos. Hoje pode estar tudo bem, de repente tudo muda e você fala, e agora? Como que eu lido com isso? Eu achava que eu sabia, agora eu não sei mais. Então a ajuda profissional vem para isso também. O quanto é importante a gente ter esse cuidado. Legal, Rafa.
A gente está caminhando para o fim. Olha lá, já subiu minha plaquinha ali no fundo, né? Mas uma conversa bem bacana, né? Sobre essa questão que realmente a gente percebe que faz parte do nosso dia a dia. E para a gente já entrar nos minutos finais, Rafa, eu vou fazer uma recapitulação aqui dos pontos chaves que nós discutimos durante esse episódio, né? Então nós falamos em um incentivo à reflexão, né? Então nós precisamos refletir como é que nós estamos sendo conosco mesmo, as nossas próprias ações, os nossos sentimentos, porque começa de nós adultos, né? Sim. Se a gente não estiver bem, né, emocionalmente, a ansiedade equilibrada, né? Como que nós vamos cuidar ou transmitir, de que maneira nós vamos transmitir isso para os nossos filhos? Vai refletir, né? Tanto que essa ansiedade, ela também é um reflexo, tem fatores genéticos aí envolvidos, fatores sociais, emocionais e dessa própria convivência familiar. Então, porque ela também é um padrão que eu vou aprendendo a me comportar e a pensar, a agir daquela forma. Então, pais que às vezes não cuidam da saúde mental, a ansiedade em específico, às vezes tem uma probabilidade muito grande de também gerar filhos ansiosos, por exemplo. A Ju até fez uma palestra e ela falou, às vezes a gente pensa tanto nos nossos filhos, né? Na saúde emocional dele, lógico, né? Isso faz parte. Mas quem cuida de quem cuida? Exato. Então se nós como adultos não entender que nós também precisamos de ajuda, como a gente vai ajudar os nossos filhos a crescerem? Eu ouvi um podcast esses dias, não lembro quem que falou, só que eu achei engraçado a fala e realista, sabe? Eu acho que muitas vezes, na nossa ânsia de querer ajudar os nossos filhos, a gente mais atrapalha. Sim. Nossa, mas como assim? Você está falando que eu sou o pai, atrapalho o meu filho? Às vezes a gente atrapalha porque a gente traz mazelas, né, que não pertence a ele, que pertence a nós, nossas mazelas, e acaba despejando tudo neles sem querer. Sim, né? Com certeza. E acaba depositando demasiadamente uma expectativa, uma cobrança absurda, sem querer a gente acaba despejando. E a vida já traz essa cobrança, né? Sim. Para os nossos filhos. Então eu cabe a nós pais termos essa sensibilidade. Não, é doído, é difícil eu ver meu filho passando por essa situação, mas eu vou só dar caminhos para ele resolver. Suporte para ele resolver sempre. Mas essa caixinha de problema é dele, né? É difícil, né? É difícil. Tem algo que eu até deixo aqui como uma sugestão, que é a validação de sentimentos, né, dos filhos. Porque muitas vezes, se acontece uma situação com o filho, o que a maioria dos pais querem fazer? Resolver por ele. Aconteceu, sei lá, um problema entre amigos, eu quero ir lá, eu quero resolver, eu quero conversar, mas a gente precisa o quê? Validar o sentimento desses filhos e mostrar caminhos, mas não apontar o que você deve fazer. Então deixo até como uma sugestão, validação de sentimentos, tá? É algo que vocês vão encontrar livros falando sobre isso, é muito importante, porque eu consigo separar o que é meu, o que é do outro, para eu não dar respostas prontas. Sim. Agora é claro que assim, o que eu tô querendo dizer, é importante o pai às vezes tomar a frente, na escola, ajudar, no caso, ir na escola, conversar com os mantenedores, com os diretores da escola, com os coordenadores da escola, nunca com a criança, né? Então é importante, porque a gente tem que deixar nossos filhos resolver e dar um suporte ali, né? Sim. Olha, tá acontecendo tal coisa, essa comunicação é importante. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente tem que trabalhar realmente com as crianças. Isso se a gente quiser construir mentes fortes, né, Rafa? Com certeza. Crianças mais saudáveis emocionalmente, que eu acho que esse é o foco, né? Nós, pais, queremos deixar o nosso filho preparado para o mundo, né? E eu falo que as crianças hoje têm essa
probabilidade muito grande, né, de poder mudar o mundo desta maneira também, de olhar para isto, desse olhar empático, de ter mais resiliência, mais essa inteligência emocional, mas isso começa aqui a partir de nós pais, para ir instigando isso dos nossos filhos. Agora para fechar mesmo, tá? Última pergunta. Eu li uma matéria esses tempos atrás que o vício da internet, pasme, gente, ele pode ser comparado ao crack. Olha que sério isso. Então, ter um monitoramento sobre os acessos dos filhos, delimitação de horário, faz parte, né, Rafa? Sim, é muito importante. Isso é uma forma de cuidar, né? Percebe que a gente não vai deixar os nossos filhos colocando também limites, à mercê, né? É. Então faz o que quer porque eu não posso interferir. Não é isso. A gente precisa o quê? Cuidar, orientar, ajudar. A gente não vai dar respostas prontas ou uma sobrecarga ou, né, um limite imposto demais, mas a gente precisa o quê? Tá nesse estado ali de alerta, de vigilância, de orientação, porque as crianças não têm maturidade ainda para discernir o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, principalmente às vezes adolescentes, que os hormônios estão à flor da pele e acreditam que podem tudo, né? Observe seu filho, cuide dele, monitore, dê limites a ele, inclusive com o uso de telas, e aí você vai estar realmente ajudando o seu filho a crescer. É isso, né, Rafa? Com certeza, olhando para essas emoções e a saúde emocional como um todo, né? Como algo essencial para a nossa vida, para a nossa saúde de um modo geral. Conversamos, acho que excedeu o nosso tempo ali, né? Conversamos sobre bastante tabu. Há mais alguma informação que você gostaria de deixar para quem nos assiste? São muitas, né, Bruno? A gente poderia passar horas aqui, mas aqui já está um pouco assim, né, uma pincelada de alguns caminhos que a gente pode encontrar para esse cuidado, né, para a gente transformar ali nossas experiências num mundo melhor também. Muito obrigado, Rafa, pela sua participação aqui no Minuto Escola. E a vocês, telespectador, muito obrigado por nos assistir. Se inscreva no meu canal do YouTube, Bruno Souza Minuto Escola, tá? Quero agradecer aqui o meu parceiro, Cleiton Barbosa, Móveis Planejados. Muito obrigado pela parceria, pela confiança no maior podcast da região no segmento educacional. Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para o Minuto Escola desta semana.